Em meio à polêmica, novo filho de Dudu, do Palmeiras, vem à tona. Dudu tem filho de 2 anos com garota de programa. Vários sites de notícia de famosos e sites de esporte ligado ao futebol noticiaram isso. Eu escolhi esse site aqui da área VIP. Vamos para a leitura? A situação envolvendo o jogador do Palmeiras, Eduardo Pereira, ou como é mais conhecido, Dudu, parece que quanto mais vai mexendo, mais as coisas vão aparecendo. Desta vez, uma história cabeluda surgiu, um novo filho. As informações são do jornalista e blogueiro do portal UOL, Léo Dias. Pois bem, vocês, conforme noticiado aqui na área VIP, ficaram sabendo do barraco que a mulher do atacante do Palmeiras, Malu Ohana, aprontou no camarote do Allianz Parque durante o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, onde ela, após encontrar a suposta amante de Dudu no local, fez, de acordo com o jornalista, um escândalo daqueles. Pois bem, passado isso, outra polêmica do camisa 7 do Palmeiras apareceu. Um suposto filho com uma amiga de infância que, na época, era casada e, a fim de evitar o fim de seu casamento, manteve a possível real paternidade em segredo. Olha, gente. Após uma fatalidade, o marido em questão veio a falecer e, desde então, a moça vem buscando, entre aspas, seus direitos, inclusive obrigando pela justiça o julgador a fazer um teste de paternidade. Agora, um novo filho do jogador, de acordo com as informações do jornalista, é fruto do relacionamento do craque com uma garota de programa. Foram feitos 3 testes de DNA e os 3 comprovaram a paternidade do Dudu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Foram feitos 3 testes de DNA. Ou seja, ele fez sexo sem proteção com essa garota de programa, pelo que eu entendo aqui. Porque, apesar que tem muitos caras que saem com a mesma garota de programa, vira uma sugar baby, então, tipo, vira uma garota de programa de confiança. Eu acredito que tem cara que tem essa brisa, tem essa viagem. Porque a sugar baby é como se fosse uma prostituta de aluguel. E a prostituta normal é como se fosse pré-pago, você paga na hora ali. Enfim, olha que situação, olha que mau exemplo. Olha uma coisa aqui pra gente olhar e evitar. Porque olha o rolo que esse cara tá se intrometendo. Mas vamos continuar. O fato foi abafado pelo atleta, que fez um acordo com a moça e desembolsa todo mês de 50 mil reais de pensão alimentícia já incluída. Todo mês. Para que a moça se mantenha em silêncio. Até quando? Continuando. Diferente do outro suposto filho, a esposa de Dudu, Malu Ohana, já tinha o conhecimento da criança e optou por perdoar o marido. Em resposta ao jornalista, a assessoria de imprensa do atacante afirmou que ele não irá comentar assuntos particulares. Vamos lá, gente. Qual é a lição que a gente tira daqui? Qual é a reflexão que eu tiro daqui e que eu quero partilhar com vocês? Veja bem, gente, a maioria desses jogadores famosos são alvos fáceis para modernetes. Esses caras, eles são craques no campo, mas muitas vezes na vida, e principalmente com colher, com modernete, é um fiasco. E não é só aqui no Brasil não, na Europa também, normalmente você vê escândalos aí envolvendo jogadores. E não é só nos Estados Unidos também, jogadores de basquete. Teve um caso, eu não sei qual canal que eu vi, um podcast falando que muitas moças que saíam com jogadores de basquete pegavam a camisinha, introduziam dentro
do órgão genital, com o sêmen do cara lá, pegava a camisinha para poder gerar um filho e garantir uma pensão com esses jogadores aí que ganham bem, jogadores de basquete. E aí foi um cara investigar, falar, mas eu transava com camisinha, mas que... E elas pegavam a camisinha, introduzia lá até engravidar e fazia teste de DNA e comprovava que realmente o cara era o pai. Olha que situação, gente. E olha só, tem muitos jogadores que namoram, que casam com essas modernetes golpistas, essas modernetes que visam a grana do cara, e muitas vezes o cara se encanta com elas. Quando ele não era jogador famoso, que ele jogava no campo de terra, jogava lá na terceira base, lá embaixo, né, a mulher nem olhava. Aí quando esse cara passa a ganhar dinheiro, passa a ficar famoso, aí aparece. E esse cara muitas vezes não tem esse discernimento. Ele fica seduzido pela paixão, encantado, a facilidade do dinheiro, a facilidade momentânea faz ele cair nessa armadilha. Mas no médio prazo, esse cara vai pagar um preço muito grande. Ele coloca a vida dele em risco, coloca a carreira dele em risco. E veja bem, depois que essas modernetes conseguem namorar, casar com esses jogadores, elas ficam por um tempo. E muitas vezes esses jogadores, eles se separam, porque eles vão pegar outra, porque fica aquele monte querendo eles. Fica um monte de modernetes querendo esses jogadores famosos com muito dinheiro para fazer a vida delas. Depois separam. Às vezes exigem pensões altíssimas, de acordo com o salário dele no auge. Agora, quando passa um período que o cara vai envelhecendo, quando ele empobrece, porque jogador tem vida curta. Muitos jogadores começam depois de 30 anos, dependendo do condicionamento, o cara vai caindo. E o futebol de hoje é um futebol que exige muito condicionamento físico. Então o jogador com 35 anos ele já começa a decair. E aí o que acontece? Esse cara empobrece, mas e continua querendo pensões milionárias. É isso que muitas vezes a justiça é lenta. O cara aí, por exemplo, tá pagando 50 mil por mês. Pode chegar um período na carreira dele que ele não vai estar ganhando nem isso para ele. Aí até a justiça corrigir isso, vai virar uma bola de neve. Muitas vezes ele vai acabar sendo preso. Vai acontecer que nem aconteceu com alguns famosos aí, tipo o Carlinhos, o jogador Giba. E veja bem, que nem o Carlinhos chegou a acumular 600 mil de dívida de pensão. Por um outro lado, eu também não tenho pena desse tipo de escravoceta metido que exibe, que exibe essas modernetes como um troféu, como mostrando, se exibindo para nós, meros homens comuns. Existe também essa vaidade em muitos caras, que eu também repugno. Porque se elas estão empoderadas assim, é porque os homens permitem isso. Tem isso também. Tem muitos caras, muitos jogadores que merecem. E não só jogadores, como artistas famosos, são péssimos exemplos. São exemplos a você não seguir. É exemplo para a gente se alertar. E a gente sabe que muitos homens comuns como nós se lascam na vara de família com o divórcio. Se lasca. Vocês sabem disso. E a gente sabe também que tem outros jogadores que fazem orgias, como aquele Ronaldinho Gaúcho, contratam GPs, mas muitos deles ainda caem, porque a sociedade femimia, as leis favorecem elas. E outra, muitas delas batizam a bebida, coloca lá o Boa Noite Cinderela. Tem até um escrito aqui chamado Aguinaldo S, ele tem uma camisa azul, ele me sugeriu falar sobre isso, e isso vem a calhar nesse tema, porque nessas festas de orgias, ou até em casa de GPs, muitas delas levam esse Boa Noite Cinderela, que é aquela medicação chamada flunitrazepam, o fármaco flunitrazepam. Esse é o medicamento que eles dissolvem na bebida
E o álcool potencializa a ação, fazendo o cidadão, o cara, perder a consciência, falta discernimento. Muitas vezes esse cara pode ficar até violento ou não, até porque diminui os reflexos. O homem também perde força muscular, ele tem menos atenção, então o cara fica vulnerável a elas. Aí muitas vezes nesse momento ela pega a camisinha do cara, introduz nela para poder, né, ficar grávida e garantir. Eu não sei, isso é uma suposição que eu estou fazendo. Então veja bem, pessoal, para concluir, quando você vê notícias de jogadores como esse, isso aqui é uma red pill, é um alerta vermelho para nós, para a gente ver como é que o cenário está, como tem homens manginas também, escravocetas, que são escravos de mulher, são escravos de suas paixões. Por isso que a sigla, ela ajuda o homem a ter um crescimento interior, um domínio próprio, um discernimento da realidade. Não é, além de você não casar e não ter filhos, a sigla ela traz um conhecimento muito amplo nesse cenário misândrico e que favorece colheres, principalmente colheres enganadoras, modernetes. Então, você que é novo no canal, ou você que está aqui, tá aí a reflexão. Mesmo no mundo dos esportes, tá aí os homens caindo nas armadilhas, muitos homens escravocetas, péssimos exemplos, e modernetes se aproveitando da situação.